Fala aí, aqui é o WA. Hoje nós estamos em mais um vídeo de Godzilla e Kong, o Novo Império. No vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre o que rolou por trás das câmeras, que não foi muito comentado, nem mesmo depois do lançamento do filme oficialmente, pelos bastidores, isso não foi muito comentado. Assim como muita coisa de Godzilla vs Kong que foi mudado e deixado de lado, e a staff do filme nunca falou realmente sobre essas mudanças. E a gente sabe dessas coisas graças a entrevistas e notícias anteriores, e ainda assim são muito nichadas. No caso, por exemplo, vendo o KDM, que ele vinha passando as informações a respeito disso, e ele falou sobre isso na época. E mesmo na época, antes do lançamento do filme, bem antes na verdade, ele tinha mencionado que tinha sido alterado isso daí durante as regravações. Que isso também, ele noticiou que teria regravações e iam mudar certas coisas do filme. Então isso é interessante. Então, enfim, tá falando aqui sobre isso. Mais especificamente eu quero falar sobre o novo personagem do Monsterverse introduzido em Godzilla como Novo Império, o Trapper, ou como ficou conhecido na tradução, né, como o Caçador. E enfim, vamos estar discutindo aqui sobre isso, a respeito disso. Bem, como eu disse, em Godzilla como Novo Império nós tivemos um novo personagem introduzido, que ele no filme é chamado apenas de Trapper, ou de Caçador. E ele é um veterinário especializado em titãs, isso é meio engraçado. Mas, enfim, ele faria veterinária de titãs. E nós vimos que ele... A Beast Glove do Kong, por exemplo, ele foi uma das pessoas no projeto que desenvolveu. Obviamente isso daí foi um projeto muito maior, ele só estava ali no meio. E também, nós vimos que ele... fala um pouco sobre os Vertacines, né? Ele explica um pouco sobre eles, mostrando que ele já também tem conhecimento das certas criaturas da Terra Oca. E ele também faz ele é o dentista do Kong, digamos assim, né? Ele faz a remoção do dente inflamado do Kong e coloca o dente de titânio no lugar. Bem, embora o nome do Trapper nunca seja realmente mencionado durante o filme, pelo menos não que eu me lembre, o nome dele é sim mencionado e confirmado na novelização oficial do filme. E o nome dele seria Beasley. Eu não sei exatamente como se pronunciaria. Mas enfim, nós temos esta informação a respeito de seu nome. No entanto, nem sempre esse seria o nome dele. E foi algo... talvez o nome dele nunca seja mencionado no filme, justamente porque antes das regravações seria outro nome. E eles apenas teriam... não foram gravações gigantescas, né? Mas, enfim, como talvez teriam cenas gravadas que mencionariam o nome dele, eles acabaram só, não necessariamente regravando toda a cena que mencionaria o nome dele, e sim só tirando o nome dele do filme mesmo. É uma possibilidade. Ele, inicialmente, no filme seria da família Randa. Sim, nós temos lá em Kong, Ilha da Caveira, né? O William, ou Bill Randa, que era quem motivou toda a expedição para a Ilha da Caveira e tudo mais, um dos melhores personagens do filme, e ele acaba morrendo, sendo devorado por um Skullcrawler no filme. Em Monarch, Legado de Monstros, nós também temos muito mais sobre a família Randa. Nós vemos o Bill Randa mais novo, inclusive vemos ele na Ilha da Caveira, né, numa breve cena, mas nós vemos aí ele mais novo fundando a Monarch, ao lado de o que seria sua futura esposa, e ao lado do Lee Shaw. E nós também vemos o filho do Randa, que seria o Hiroshi, e temos também os netos do Randa. O Hiroshi Randa, e teriam os netos do Randa, do Bill Randa, né, que seriam o Kentaro Randa e a Kate Randa. Então, seria muito interessante nós termos outro Randa, mas eu acredito que um motivo dessa mudança possa sim ter sido a respeito para introduzir melhor Monarch, Legado de Monstros. Eu acho que Monarch pode ser um motivo desta mudança ter ocorrido. Obviamente, as regravações não foi só isso que mudaram, teve várias mudanças nas regravações, mas eu acredito que essa mudança em específico, porque eles trocariam o nome do personagem da família Randa, eu acredito que sim, seja por conta de Monarch, Legado de Monstros. O que acontece é que esse ator, o Dan Stevens, né, ele realmente convenceria como alguém da família, algum descendente do Bill Randa, realmente convenceria.
No entanto, o Miranda teria se casado com uma japonesa e ele teve filho com a japonesa, sendo que seria no caso um mestiço, né, no caso o Hiroshi. E com isso, nós também tivemos o Hiroshi teria ficado lá com duas japonesas também, tem 2 netos. E a linha basicamente teria sangue japonês. E ele não tem nenhuma característica, nenhuma característica fisiológica de japonês. Obviamente, talvez o Bill poderia ter tido filho com outra mulher e aí seria descendente dessa outra linhagem. Mas eu acho que um dos motivos pelo qual essa mudança foi feita seria justamente porque vai ter aí a família Randa, que é o grande foco de Monarch, então não é uma coisa pequena, é o grande foco lá da série. Então, para não interferir, acabaram trocando isso. Não é confirmado que esse tenha sido o motivo da mudança, mas eu acredito que possa ter sido isso, porque eu acho que é uma coisa que seria uma coisa pequena assim para mudar, simplesmente o nome do personagem, tá? Teria uma conexão, mas não mudaria extremamente a história, provavelmente. Muito provavelmente não. E, bem, talvez foi junto com o lançamento de Monarch, mais ou menos, né? Então talvez tenha sido esse o motivo. E bem, o KDM, ele nos contou que teríamos um Randa, que acabamos não tendo por conta das mudanças, lá em agosto de 2022, então faz um bom tempo. Inclusive, eu não sei se eu mencionei aqui, eu acredito que eu devo ter mencionado que nós teríamos um Randa nesse filme lá nos primeiros vídeos de Godzilla Kong, o Novo Império, mas eu posso ter errado. Mas eu acredito que sim, eu tenha mencionado isso. E em maio de 2023, então alguns meses depois disso e ainda muito antes do lançamento do filme, ele já tinha avisado que isso já teria sido alterado, teria tido uma mudança. Então, enfim, muito provavelmente outras coisas mudaram. E algo que vem na minha cabeça a respeito disso é que quando nós temos lá as primeiras descrições das test screenings, né, das audiências de teste, muita gente disse que os personagens humanos seriam o ponto forte desse filme. E enfim, eu já fiz o review do filme aqui, né? Eu já falei várias vezes e acabou sendo bem o contrário. Enquanto as cenas de monstros eu acho espetaculares, mesmo que tenha umas lutas meio rápidas, eu acho espetaculares. Os humanos desse filme são um dos piores da franquia inteira, sendo que eles não têm relevância nenhuma na história. E quando eles não têm relevância na história, acaba ficando mais chato ainda. E eles só estão lá pra encher linguiça tempo de tela. Então, eu realmente não entendo como alguém poderia ter considerado os humanos ponto forte do filme. E isso me deixa bastante intrigado a respeito disso. Será que essas mudanças pioraram tanto assim os humanos? Mas as audiências de testes eu não tenho certeza absoluta, então eu posso estar errado, mas a audiência de teste aconteceu depois das mudanças aí a audiência de teste que descreveu assim os humanos sendo ponto forte aconteceu depois das mudanças, mas eu não tenho certeza, eu posso estar errado, então... Enfim, isso daí foi só uma brincadeirinha que eu coloquei aqui pra especular. Mas... eu lembro que o KDM também falou daquele vazamento lá que... 80% estava correto e 20% estava errado. Então os 20% eram os humanos bons, sei lá. Mas enfim, é só uma curiosidade mesmo que o Trapper inicialmente seria da família Randa. Eu quis trazer esse vídeo aqui por curiosidade mesmo. Mas enfim, demais é isso. Muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Espero que tenham gostado. Meu servidor de Discord e redes sociais estará na descrição. Até o próximo vídeo. Falou!